Era quinta-feira, 12 de março de 2009. O sol se escondia lentamente por trás das montanhas do sul de Minas Gerais, pintando o céu de lavras em tons de laranja e lilás. A cidade seguia seu ritmo calmo, de ruas estreitas, vizinhos conversando nas calçadas e o som distante de um trem cortando o silêncio do início da noite. Entre os moradores estava Priscila, uma jovem de 23 anos, estudante de enfermagem, conhecida por todos como uma moça responsável e sempre sorridente. Morava com os pais e o irmão mais velho, Felipe, em um bairro simples e tranquilo. A rotina de Priscila era previsível: ajudar a mãe em casa durante o dia e à noite seguir para a faculdade. Naquele dia nada parecia fora do comum. Às 18h40, Priscila vestiu seu casaco azul favorito, colocou o celular na bolsa, despediu-se da mãe e saiu em direção ao ponto de ônibus que ficava a apenas 3 quarteirões de casa. Era um caminho que ela conhecia bem, iluminado, cercado por padarias, farmácias e pequenos comércios. Por volta das 19h20, uma testemunha relatou ter visto Priscila andando apressada, olhando para o celular como se estivesse respondendo uma mensagem. Logo depois, um carro branco modelo antigo foi visto parado na esquina da rua São Vicente. Ninguém conseguiu anotar a placa. Minutos depois, as câmeras de segurança de um comércio mostraram a jovem atravessando a rua principal, mas em direção oposta ao ponto de ônibus. Aquele detalhe intrigaria as autoridades por anos. Às 19h40, o celular de Priscila foi desligado. O irmão, Felipe, tentou ligar várias vezes, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Às 21h, quando ela ainda não havia voltado, a preocupação tomou conta da casa. O relógio avançava e nenhuma notícia chegava. Às 22h30, a mãe ligou para colegas de faculdade que confirmaram: Priscila não apareceu nas aulas daquela noite. A madrugada foi longa. Felipe percorreu as ruas da cidade com amigos, chamando o nome da irmã, batendo de porta em porta, sem qualquer resposta. No dia seguinte, o carro dela ainda estava na garagem, o quarto arrumado, os materiais de estudo intactos sobre a mesa. Tudo indicava que ela havia saído apenas para mais um dia normal de aula e simplesmente desaparecido no caminho. A notícia se espalhou rapidamente. Cartazes começaram a ser colados nos postes e a foto de Priscila circulava entre vizinhos e comerciantes. Lavras, acostumada à tranquilidade, mergulhou em um clima de apreensão e medo. A polícia iniciou buscas, mas nenhuma pista concreta surgiu. O desaparecimento de Priscila se tornaria, nas semanas seguintes, o assunto mais comentado da cidade. Um mistério sem respostas, marcado por silêncio, perguntas e um vazio que mudaria para sempre a vida da família. Naquela noite, o que parecia apenas um atraso comum se transformou em um dos casos mais perturbadores da região. Antes de se tornar o centro de um dos desaparecimentos mais misteriosos do país, Priscila era apenas uma jovem comum. Nascida e criada em Lavras, Minas Gerais, ela era o tipo de pessoa que conquistava todos pela gentileza. Estudava enfermagem na universidade local e trabalhava meio período em uma farmácia do bairro para ajudar nas despesas de casa. Priscila sempre demonstrou uma maturidade incomum para a idade. Desde adolescente, sonhava em cuidar de pessoas, inspirada pela avó, que havia sido parteira na região. Seus colegas de faculdade a descreviam como uma aluna dedicada, sempre com um sorriso tímido no rosto e uma disposição inabalável para ajudar os outros. Vivia com os pais, Dona Lúcia e seu Hélio, e o irmão mais velho, Felipe, com quem tinha uma ligação muito forte. Eles eram inseparáveis desde a infância. Felipe costumava dizer que Priscila era o coração da casa. Quando ele se mudou para trabalhar em uma cidade próxima, ligava todos os dias para saber se a irmã havia chegado bem da faculdade. Apesar de parecer tranquila, Priscila enfrentava algumas incertezas típicas da idade. Nos meses que antecederam o desaparecimento, confidenciou a uma amiga que vinha se sentindo observada por alguém.
Comentou também sobre mensagens estranhas que recebia de um número desconhecido, mas nunca. Em casa, ela era responsável, amorosa e muito ligada à mãe. Gostava de cozinhar, assistir novelas antigas e ler livros sobre medicina. Sonhava em fazer residência em São Paulo e abrir um pequeno consultório junto com uma amiga de curso. Tudo na vida de Priscila indicava um futuro promissor. Naquela época, o Brasil vivia um momento de efervescência tecnológica. As redes sociais estavam em ascensão e os celulares com câmera começavam a se popularizar. Priscila era discreta nas redes, postava raramente e preferia usar o celular apenas para falar com a família e os amigos mais próximos. Felipe, em entrevistas posteriores, sempre repetia a mesma frase: "Minha irmã não era de se arriscar. Ela não tinha inimigos, não tinha dívidas, não se envolvia com pessoas erradas. O desaparecimento dela nunca fez sentido." Com o passar do tempo, essa imagem de uma jovem exemplar e sem conflitos se tornaria um dos maiores enigmas da investigação. Afinal, como alguém tão previsível poderia simplesmente desaparecer sem deixar rastro? Naquele mês de março de 2009, Priscila estava em um bom momento da vida. Havia passado em todas as disciplinas da faculdade, planejava viajar com os amigos no meio do ano. Quando ela saiu de casa naquela quinta-feira, ninguém imaginava que estava vendo Priscila pela última vez. E a imagem dela caminhando pela rua, calma, confiante, com a bolsa pendurada no ombro e o olhar fixo à frente, seria o último registro de uma vida interrompida pelo mistério. O ano era 2009. O Brasil vivia um momento de otimismo econômico e avanço tecnológico. As redes sociais começavam a conectar pessoas de todos os cantos do país, e Lavras, uma cidade universitária no interior de Minas Gerais, respirava um ar de tranquilidade e rotina previsível. Com pouco mais de 90 mil habitantes, Lavras era conhecida por suas ruas arborizadas, cafés movimentados por estudantes e o som constante das bicicletas que cortavam o centro. Era o tipo de cidade onde todos pareciam se conhecer e onde um desaparecimento como o de Priscila simplesmente não fazia sentido. Naquele março abafado, as chuvas de fim de verão ainda castigavam a região. As estradas vicinais de terra se tornavam lamacentas e as margens do Rio Grande, que corta parte do município, ficavam perigosas. Mesmo assim, nada indicava que aquele seria um mês diferente dos outros. Priscila morava em um bairro tranquilo, a poucos minutos do centro, em uma casa simples, com jardim na frente e varanda com rede, o típico lar mineiro. Lavras era segura, pacata e raramente aparecia nas manchetes policiais. Por isso, quando a notícia de seu desaparecimento se espalhou, a cidade inteira entrou em choque. Os jornais locais começaram a noticiar o caso logo nos primeiros dias. As manchetes estampavam fotos sorridentes de Priscila com a legenda: "Jovem universitária desaparece a caminho da faculdade." O caso mobilizou não apenas a polícia, mas também vizinhos, professores e alunos da universidade. Cartazes com a foto dela foram colados em padarias, pontos de ônibus e igrejas. A comunidade se uniu de forma impressionante. Era impossível andar por Lavras sem ver o rosto de Priscila em algum muro. Enquanto a família se agarrava à esperança, o clima na cidade começou a mudar. Portas começaram a se trancar mais cedo. Mães passaram a buscar as filhas na faculdade. A rotina leve de Lavras deu lugar a um sentimento de medo silencioso. Felipe, o irmão mais velho, largou o emprego em Três Corações e voltou imediatamente para casa. Ele não aceitava a ideia de que a irmã tivesse desaparecido sem deixar nenhuma pista. "Ela não sumiu porque quis. Alguém levou minha irmã", disse em entrevista a uma rádio local na época. Os investigadores tentaram seguir os rastros de Priscila a partir de seu último deslocamento conhecido.
Ela havia saído de casa por volta das 7 horas da manhã, com destino à universidade. Um vizinho afirmou tê-la visto atravessando a praça principal e entrando na Rua das Palmeiras, trajeto habitual até o ponto de ônibus. Depois disso, nada. Nenhuma testemunha conseguiu confirmar se ela realmente embarcou no ônibus. Nenhuma câmera de segurança registrou sua passagem. Era como se Priscila tivesse desaparecido no intervalo de poucas quadras. Enquanto as buscas se intensificavam, surgiam rumores por toda a cidade. Alguns diziam ter visto uma moça parecida sendo levada em um carro escuro. Outros afirmavam que ela havia fugido por vontade própria. Mas nada, absolutamente nada foi comprovado. Lavras, antes sinônimo de calmaria e vida estudantil, tornou-se palco de um mistério que parecia desafiar toda a lógica. Naquela época, ainda não existiam câmeras em cada esquina, e as investigações dependiam fortemente de depoimentos e intuição. Cada dia sem respostas aumentava o desespero da família e transformava o desaparecimento de Priscila em um daqueles casos que marcariam a história da cidade. Felipe, em especial, se recusava a aceitar o silêncio. Ele iniciou uma busca pessoal que o consumiria por anos e que 15 anos depois o levaria ao reencontro mais inesperado de sua vida. Era quarta-feira, 11 de março de 2009. O relógio da cozinha marcava 6 horas e 32 minutos da manhã quando Priscila terminou de tomar o café que a mãe havia deixado pronto. Pão com manteiga, café preto e uma fatia de bolo de fubá. O mesmo café simples que ela tomava todos os dias antes de ir para a universidade. Do lado de fora, o céu ainda estava nublado e a neblina cobria parte das montanhas de Lavras. Priscila vestia uma calça jeans azul clara, uma blusa branca com estampa floral e carregava uma mochila vermelha, onde guardava 2 cadernos, o celular e um livro de psicologia social. Antes de sair, abraçou a mãe e disse que voltaria direto para o almoço, pois teria apenas 2 aulas naquela manhã. Foi vista saindo de casa às 6h55, caminhando com o passo leve e o fone de ouvido. Ela gostava de ouvir música enquanto fazia o trajeto até o ponto de ônibus. A última pessoa confirmada a vê-la foi Dona Célia, uma vizinha de frente, que lembrava nitidamente do momento em que Priscila acenou e sorriu. Ela passou feliz, como sempre. Não parecia preocupada com nada, contou anos depois em entrevista. O trajeto até o ponto levava cerca de 8 minutos. A Rua das Palmeiras era arborizada e tranquila, mas naquele dia chovia fino. O movimento de carros era quase nulo. Às 7 horas e 8 minutos, o ônibus que seguia para o campus da universidade passou pelo ponto, mas segundo o motorista, Priscila não estava lá. Nenhum outro passageiro se lembrava de tê-la visto. Foi a partir desse momento que o tempo começou a se confundir. Por volta das 11h30, quando Priscila não chegou para o almoço, a mãe tentou ligar em seu celular, sem sucesso. Chamava, até cair na caixa postal. Às 13 horas, ela ligou para a faculdade e foi informada que a aluna não havia comparecido às aulas daquele dia. A família então iniciou o que seria a primeira de muitas buscas desesperadas. Felipe, o irmão mais velho, chegou a acreditar que ela poderia ter ido estudar na casa de uma amiga. Passou a tarde ligando para colegas e indo de porta em porta, mas ninguém sabia de nada. Ao cair da noite, o desespero tomou conta da casa. A mãe de Priscila foi à delegacia de polícia civil registrar o desaparecimento. Mesmo com o protocolo que exigia 24 horas de espera, o delegado de plantão decidiu agir de imediato, talvez porque o nome Priscila já estivesse se espalhando pela cidade, ou talvez porque algo naquele caso parecia realmente fora do comum. Policiais percorreram o trajeto que ela fazia diariamente, interrogaram motoristas e comerciantes. Nenhuma pista, nenhum objeto, nenhuma testemunha consistente. Era como se Priscila tivesse sido engolida pela névoa daquela manhã chuvosa. Na madrugada do dia seguinte, Felipe saiu sozinho, com uma lanterna na mão, caminhando pelas margens do rio, pelas trilhas próximas à universidade e por becos mal iluminados. Voltou para casa exausto, sem respostas,
e com a sensação de que algo terrível havia acontecido. Quando o telefone tocava, eu parava de respirar. Todo som parecia uma notícia dela. Nos dias seguintes, as buscas se intensificaram. Cães farejadores foram usados em uma operação improvisada. Um helicóptero da Polícia Militar chegou a sobrevoar a região, mas nada, absolutamente nada, indicava o paradeiro da jovem. A única coisa que parecia clara era que Priscila nunca chegou ao ponto de ônibus. E se chegou, alguém cuidou para que ninguém mais a visse depois dali. Enquanto as horas se transformavam em dias e os dias em semanas, Lavras deixava de ser apenas o cenário de um desaparecimento. Tornava-se o epicentro de um mistério que ecoaria por anos. E seria o começo de uma jornada que transformaria o irmão de Priscila, de um jovem trabalhador comum, em um homem obcecado por respostas. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento, Lavras se transformou. O nome de Priscila estava em todas as conversas, em todos os programas de rádio e nas capas dos jornais locais. A cidade, antes marcada por sua tranquilidade, agora vivia sob uma sombra de medo e incerteza. Felipe não dormia. Desde o primeiro dia, ele assumiu para si a missão de encontrar a irmã. Passava as noites colando cartazes, revisando cada testemunho, voltando repetidamente ao mesmo ponto onde ela foi vista pela última vez, como se em algum momento o tempo pudesse lhe devolver uma pista esquecida. A polícia organizou pequenas equipes de busca, formadas por agentes e voluntários. Varreduras foram feitas em terrenos baldios, trilhas rurais e margens do rio. Moradores da cidade vizinha de Ijaci relataram ter visto uma moça parecida pedindo carona, mas a pista logo foi descartada. A mochila vermelha que Priscila carregava naquela manhã se tornou o principal símbolo do caso. Todos sabiam que ela havia saído com ela, mas nenhum objeto foi encontrado. Nem o celular, nem documentos, nem qualquer item pessoal. Era como se ela tivesse se desintegrado no ar. Com o passar das semanas, a investigação começou a perder força. Sem novas pistas, os jornais diminuíram a cobertura e os boatos aumentaram. Alguns diziam que Priscila havia fugido com um namorado secreto. Outros afirmavam que ela teria sido vítima de tráfico humano. Nenhuma das versões era confirmada, mas todas machucavam a família. Felipe, que antes tentava se manter calmo, começou a desconfiar de tudo e de todos. Ele revisitou o trajeto dezenas de vezes, conversou com vizinhos, amigos e até motoristas de aplicativo da época, mesmo que o serviço ainda fosse pouco comum. Qualquer detalhe, por menor que fosse, podia ser o início de uma resposta. Um mês depois, um morador rural ligou para a polícia, dizendo ter visto algo incomum perto de um antigo galpão abandonado, a poucos quilômetros da cidade. Era um lugar conhecido por abrigar caminhoneiros e viajantes ocasionais. A equipe foi até o local, acompanhada por Felipe. No chão, entre folhas e poeira, havia uma fita de cabelo idêntica à que Priscila costumava usar. A mãe reconheceu o objeto de imediato. A descoberta reacendeu a esperança, mas também trouxe de volta o medo. O que mais poderia estar escondido ali? Por dias, aquele galpão foi o foco das buscas. Cães farejadores, varredura com drones, mergulhadores no pequeno córrego próximo. Nada. Nenhum sinal. Felipe começou a perceber que a polícia, aos poucos, estava desistindo. E esse foi o ponto de virada. Eles seguiam protocolos. Eu seguia o coração. E o meu dizia que ela ainda estava viva. Nos meses seguintes, ele começou a investigar por conta própria. Vasculhou câmeras antigas de estabelecimentos, colheu depoimentos esquecidos, montou um dossiê detalhado com cada informação colhida. Enquanto a cidade começava a se acostumar à ausência de respostas, Felipe se recusava a aceitar o esquecimento. Quando as pessoas param de falar, é quando a verdade morre. Eu não podia deixar isso acontecer com a minha irmã. O desaparecimento de Priscila, que para muitos era apenas mais um caso arquivado, para ele era uma ferida aberta. E aquela fita de cabelo, guardada até hoje dentro de uma caixa de sapatos, seria a lembrança que o motivaria a continuar, mesmo quando todos ao redor já haviam desistido. Felipe não sabia ainda, mas sua busca o levaria a cruzar o país, a mergulhar em investigações perigosas,
E 15 anos depois, a encarar um reencontro que mudaria tudo o que ele acreditava ser verdade. Com o passar dos meses, o caso de Priscila já não era apenas um desaparecimento. Era um enigma que dividia opiniões e alimentava incontáveis teorias. A falta de provas concretas transformou o mistério em terreno fértil para suposições. A polícia havia traçado 3 principais linhas de investigação: fuga voluntária, sequestro, desaparecimento relacionado à universidade. Cada uma delas tinha elementos que pareciam plausíveis e, ao mesmo tempo, cheios de buracos. A teoria da fuga voluntária foi a primeira a surgir. Alguns colegas afirmaram que Priscila andava distraída nas últimas semanas e que teria comentado algo sobre querer sumir um tempo. A polícia interpretou isso como possível intenção de fuga, mas a família logo contestou. Ela nunca sairia sem avisar. Nunca deixaria minha mãe daquele jeito, dizia Felipe. De fato, a jovem havia acabado de concluir o primeiro semestre do curso e estava animada com o futuro. Nenhum sinal de depressão, nenhuma briga em casa, nenhum motivo aparente para desaparecer por vontade própria. A teoria do sequestro. A segunda hipótese ganhou força com o relato de uma moradora que disse ter visto um carro escuro parado na Rua das Palmeiras na manhã do desaparecimento. Segundo ela, havia um homem dentro do veículo, observando. A descrição era vaga, mas coincidiu com outros relatos semelhantes, embora sem detalhes que permitissem avançar. Durante algumas semanas, essa linha de investigação parecia promissora. A polícia chegou a investigar motoristas locais e caminhoneiros que passavam pela região. Nada foi comprovado, nenhuma digital, nenhuma testemunha sólida, nenhuma placa identificada. A teoria universitária. A terceira linha começou a se formar quando descobriram que, 2 dias antes de desaparecer, Priscila havia participado de uma reunião de grupo na faculdade que terminou em desentendimento. Um professor relatou que ela saiu abalada da sala depois de discutir com um colega. O rapaz foi interrogado e negou qualquer envolvimento. Disse que a discussão foi banal, apenas sobre um trabalho de grupo. Ainda assim, os rumores se espalharam pela cidade e o nome dele passou a circular como suspeito informal. Felipe odiava essa parte da história. Para ele, cada boato era uma faca que feria a memória da irmã. Não era justo ver transformarem o desaparecimento dela em fofoca. Outras teorias. Com o tempo, novas hipóteses começaram a surgir, algumas mais bizarras do que plausíveis. Havia quem acreditasse que Priscila havia sido vítima de tráfico humano. Outros falavam em rituais ou até sequestro internacional. Um investigador aposentado, que acompanhava o caso como voluntário, chegou a apontar semelhanças entre o desaparecimento de Priscila e o de outras 2 jovens em cidades próximas, ocorridos nos anos anteriores. As datas, locais e perfis das vítimas eram parecidos, mas nada concreto unia os casos além da coincidência. O declínio da investigação. Por volta do final de 2010, o caso de Priscila já não ocupava mais as manchetes. A polícia, sem novas pistas, passou a tratá-lo como arquivado temporariamente. Para a família, essa expressão soava como esquecido. Felipe, no entanto, não aceitou o silêncio. Começou a estudar técnicas de investigação por conta própria. Lia tudo o que encontrava sobre desaparecimentos e análise de perfis criminais. Criou uma rede de contatos com jornalistas, ex-policiais e até grupos de voluntários especializados em casos não resolvidos. Foi nesse período que surgiu a primeira grande pista fora de Lavras. Lome, em Belém do Pará, a mais de 2.000 quilômetros de distância, afirmou ter visto uma moça muito parecida com Priscila em um mercado popular. Disse que ela parecia confusa, desorientada e acompanhada por uma mulher mais velha. A informação era vaga, mas o suficiente para reacender a esperança. Felipe anotou tudo, guardou o recorte do e-mail que recebeu sobre o caso e fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Enquanto eu respirar, eu vou procurar por ela. O tempo passava, mas o amor e a dúvida só cresciam.
E seria justamente essa obsessão que o levaria 15 anos depois a seguir uma trilha que mudaria tudo. Os anos passaram, mas para Felipe o tempo não andava. Ele apenas repetia o mesmo dia, o dia em que a irmã desapareceu. Enquanto o mundo seguia em frente, ele vivia preso em 2009. Cada data, cada som, cada lembrança o transportava de volta àquela manhã nublada. O desaparecimento de Priscila não era apenas um caso sem solução. Era uma ferida que jamais cicatrizou. Felipe tentou, no início, seguir a vida. Voltou a trabalhar, mudou de cidade, mas o peso da ausência o perseguia. À noite, revia os recortes de jornal, os depoimentos gravados e as fotos da irmã com a mochila vermelha. Em cada detalhe, ele acreditava haver uma resposta que ninguém mais via. As pessoas me diziam para aceitar, mas como se aceita um vazio desses? Durante os primeiros 5 anos, ele manteve contato frequente com a polícia de Lavras, ia pessoalmente à delegacia, enviava e-mails, insistia em novas análises. Mas cada visita terminava igual, olhares cansados e frases que soavam como sentença. Sem novas provas, não há como reabrir o caso. Foi então que Felipe tomou uma decisão radical. Ele mesmo se tornaria o investigador. Começou a estudar criminologia de forma autodidata, participando de fóruns online sobre desaparecimentos e perfis psicológicos. Passou a trocar informações com pessoas que trabalhavam em organizações não governamentais especializadas em localizar desaparecidos. Criou um dossiê digital com mais de 600 páginas de anotações, fotos, testemunhos e teorias. Felipe transformou o quarto de hóspedes em um pequeno escritório de investigação. No mural, havia um mapa do Brasil, coberto por fios vermelhos conectando pontos distantes, locais onde supostas aparições de Priscila haviam sido relatadas ao longo dos anos. Em 2015, ele decidiu visitar pessoalmente alguns desses lugares. Viajou por estados do Sudeste e do Centro-Oeste, gastando economias, dormindo em rodoviárias e pedindo informações a desconhecidos. Em cada cidade, deixava cartazes, mostrava fotos, perguntava: "Você já viu essa moça?" A maioria apenas balançava a cabeça negativamente. Mas, vez ou outra, alguém dizia algo que o mantinha de pé. "Parece com uma moça que passou por aqui há uns meses." Essas frases o alimentavam. Ele não precisava de certezas, bastava uma esperança. Com o tempo, Felipe aprendeu a lidar com a dor transformando-a em método. Tornou-se um especialista em identificar padrões, cruzar horários, reconstruir trajetos. A internet o ajudava. Usava redes sociais e grupos de busca. Analisava rostos em bancos de dados de pessoas desaparecidas. Passou a colaborar com outras famílias, tornando-se uma espécie de referência local. Mesmo assim, nada concreto sobre Priscila surgia. Até que, em 2024, algo inesperado aconteceu. Durante uma madrugada de insônia, Felipe recebeu uma mensagem anônima através de um fórum antigo que ele já nem frequentava mais. O texto era curto, quase frio. "Acho que vi sua irmã em Belém. Trabalha num restaurante, mas parece confusa. Tem uma cicatriz no braço esquerdo." Felipe parou. O coração disparou. Era a mesma cidade mencionada 15 anos antes, Belém do Pará. Aquela coincidência não podia ser ignorada. Ele passou as semanas seguintes tentando confirmar a informação. Ligou para o restaurante, pesquisou nomes de funcionários e encontrou uma pista que o fez congelar. Uma mulher com o mesmo prenome, Priscila, havia sido registrada recentemente em um abrigo da cidade. O tempo pareceu parar. Felipe sabia que já tinha ouvido histórias falsas antes, mas algo naquela coincidência, o nome, o local, o detalhe da cicatriz, reacendeu nele uma chama que nunca se apagou completamente. Eu esperei 15 anos para ouvir esse nome de novo. Sem contar a ninguém, ele fez as malas e embarcou para o norte do país. Não sabia o que encontraria. Uma verdade, uma ilusão ou talvez o fim de uma busca. Mas, no fundo, ele só queria uma chance de olhar nos olhos dela e dizer: "Eu nunca parei de procurar por você."
Era início de maio de 2024 quando Felipe desembarcou em Belém do Pará. O calor úmido o envolveu de imediato. Uma sensação pesada, diferente do clima de Minas Gerais. Foram 15 anos de espera, e cada passo no chão da capital paraense parecia trazer de volta o peso de todos aqueles dias sem respostas. Felipe trazia apenas uma mochila, o velho dossiê e a fita de cabelo guardada em um envelope. Ele sabia que não podia criar expectativas, mas o coração teimava em acreditar. Assim que chegou, foi direto ao abrigo municipal mencionado na mensagem anônima. Mostrou a foto de Priscila à coordenadora do local, uma mulher de meia idade de olhar cansado. Ela analisou por alguns segundos e respondeu com calma. Temos uma moça aqui que se parece muito com ela, mas é melhor você ver com seus próprios olhos. O coração de Felipe disparou. Caminhou por um corredor estreito com paredes brancas e ventiladores barulhentos. A cada passo, o som dos chinelos no chão ecoava, como se o tempo desacelerasse. E então, ao virar a esquina, ele a viu. Sentada em uma cadeira de plástico perto de uma janela, estava uma mulher de cabelo castanho claro, amarrado de forma simples. Vestia uma blusa branca e olhava para o vazio. Havia algo familiar naquele jeito de segurar as mãos, naquela postura tímida, naquela expressão serena e distante ao mesmo tempo. Felipe sentiu as pernas fraquejarem. Mas, com o olhar ainda fixo, percebeu algo mais. Uma cicatriz fina no braço esquerdo, exatamente no mesmo lugar onde Priscila havia se machucado quando criança. Era ela. Ele tinha certeza. Felipe se aproximou devagar, chamando baixinho. Priscila? Ela levantou o rosto. Os olhos, agora mais maduros mas inconfundíveis, o fitaram por alguns segundos. Nenhuma palavra, apenas um silêncio pesado, quase sagrado. Até que ela murmurou, com a voz trêmula. Felipe? Aquele nome, que ele esperou ouvir por 15 anos, finalmente ecoou de volta. Felipe caiu de joelhos, sem conseguir conter as lágrimas. Durante os minutos seguintes, o tempo pareceu congelar. Eles se abraçaram em silêncio, entre choro, confusão e alívio. Ela tremia, ele soluçava. A coordenadora do abrigo observava de longe, emocionada. Quando conseguiram se acalmar, Felipe começou a fazer perguntas, mas percebeu que Priscila lembrava de muito pouco. Disse que se chamava Ana e que há alguns anos havia sido acolhida por uma mulher mais velha que dizia cuidar dela. Não lembrava da cidade de origem, da família, nem do motivo de ter vindo parar ali. Mas algumas memórias surgiam em flashes. Eu lembro de chuva, de uma praça e de uma voz dizendo para eu não olhar para trás. Felipe não sabia se chorava ou se gritava. O reencontro, embora milagroso, abria um novo mistério. O que aconteceu com Priscila durante aqueles 15 anos? Nos dias seguintes, ele permaneceu em Belém, acompanhando a irmã em exames e conversas com psicólogos. A polícia local foi informada e iniciou um novo inquérito. Descobriram que Ana havia sido resgatada meses antes de uma situação de trabalho análogo à escravidão em uma fazenda no interior do estado. Sem documentos, sem memória e sem origem confirmada, ela foi registrada com nome provisório. Os resultados chegaram numa tarde chuvosa de quinta-feira. Felipe estava sentado na sala do abrigo, as mãos suadas, o olhar perdido no chão. A coordenadora entrou com um envelope branco, colocou-o sobre a mesa e disse: Felipe, deu positivo. Ela é sua irmã. O tempo parou. Felipe não conseguiu falar nada, apenas levou as mãos ao rosto e chorou. 15 anos de buscas, noites sem dormir, orações e desespero, tudo se misturava naquele instante. Quando ele foi até o quarto de Priscila, ela estava sentada, penteando os cabelos devagar, com aquele mesmo olhar sereno que sempre teve quando criança. Felipe se ajoelhou diante dela e segurou suas mãos. Você é minha irmã, Priscila. Voltou para casa. Finalmente voltou. Ela o olhou em silêncio, tentando entender o que aquelas palavras significavam. Nos olhos dela havia confusão, mas também algo novo. Reconhecimento. Um lampejo, um reflexo distante da menina que um dia foi. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou.
Telejornais, sites e programas de TV contavam o caso da menina desaparecida reencontrada após 15 anos no norte do Brasil. Jornalistas cercavam o abrigo, curiosos, tentando captar cada detalhe da história. Mas Felipe não queria fama. Tudo o que ele queria era recuperar o tempo perdido, reconstruir a vida de Priscila, mesmo que pedaço por pedaço. Ele levou a irmã para Lavras, a cidade onde tudo começou. O retorno foi silencioso. Enquanto o carro avançava pelas estradas, Priscila observava pela janela, tentando reconhecer as paisagens que um dia fizeram parte da sua infância. Porém, tudo parecia novo, distante, estranho. Quando chegaram à antiga casa da família, o portão enferrujado ainda estava lá, o mesmo que ela atravessou pela última vez aos 17 anos. Felipe a guiou pelo quintal, mostrando o pé de jabuticaba, o cachorro velho que agora já não existia, o quarto que ela usava. Cada canto da casa parecia carregado de memórias congeladas no tempo. Naquela noite, enquanto Felipe olhava as fotos antigas, Priscila se aproximou. Ela pegou uma das fotos de quando os dois eram crianças na praia e sorriu pela primeira vez desde o reencontro. Eu lembro dessa roupa. Mamãe costurou para mim, disse em voz baixa. Felipe travou. Era a primeira lembrança nítida que ela recuperava. Ele segurou a mão dela, emocionado, e disse: Você vai lembrar de tudo, Pri. Devagar, mas vai. Os dias seguintes foram cheios de contrastes. Momentos de ternura e alegria se misturavam com lapsos de dor e confusão. Priscila tinha pesadelos. Às vezes acordava gritando, dizendo frases desconexas. Não olhe para trás. Corre. Eles vão voltar. Felipe tentou entender, mas percebia que algo mais profundo estava guardado na mente da irmã. O desaparecimento dela não foi um simples sumiço. Foi um trauma enterrado. E cada lembrança que voltava parecia trazer também um pouco da sombra daquele passado. Com o tempo, começaram as sessões de terapia e acompanhamento psicológico. Aos poucos, fragmentos de memória surgiam. Um homem estranho, um carro escuro, a promessa de um emprego em outra cidade e a lembrança de ter sido levada à força. Felipe entendia que a verdade estava vindo e que ela poderia ser mais dolorosa do que imaginava. Mas agora não havia mais volta. Ele jurou que acontecesse o que fosse, ninguém mais tiraria a irmã dele de perto. Os meses que se seguiram ao reencontro foram de reconstrução e também de revelações. Priscila já conseguia se lembrar de partes desconexas do que havia acontecido em 2009. Fragmentos vinham em sonhos, em cheiros, em sons. Às vezes, uma música antiga na rádio era suficiente para fazê-la chorar sem entender por quê. Felipe mantinha um caderno com anotações. Tudo o que a irmã dizia ele registrava. Nomes, lugares, sensações. Aos poucos, aquelas lembranças começaram a formar um quadro assustador. Durante uma sessão de terapia, Priscila mencionou pela primeira vez o nome Rogério, um homem que, segundo ela, prometera ajudá-la a conseguir um emprego em uma clínica na cidade vizinha. Ele era cliente da farmácia onde ela trabalhava. Educado, gentil, parecia alguém confiável. Na época, ela acreditou. Aceitou uma carona até a suposta entrevista e nunca mais voltou. As lembranças vinham em flashes. O carro parando em uma estrada de terra, o cheiro de gasolina, a sensação de estar sendo vigiada. Depois disso, escuridão. Silêncio. Anos apagados. Com base nessas informações, Felipe procurou a polícia novamente. O caso foi reaberto e os investigadores descobriram algo estarrecedor. Rogério havia sido preso anos antes por tráfico de pessoas. Ele fazia parte de uma rede que aliciava jovens com falsas promessas de emprego. O nome dele estava ligado a desaparecimentos em Minas Gerais e Goiás, todos com o mesmo padrão. Mas quando as autoridades tentaram localizá-lo, descobriram que Rogério havia morrido em 2017, em circunstâncias misteriosas. O principal elo com o passado de Priscila estava perdido.
Mesmo sem um culpado para responder, a verdade começava a se desenhar. Priscila havia sido levada contra a vontade, provavelmente mantida em cativeiro e depois transferida para uma região isolada, onde foi obrigada a viver sob outra identidade. Com o passar dos anos e o trauma constante, sua mente criou um mecanismo de defesa. Apagou tudo. Felipe, ao ouvir isso dos psicólogos, sentiu um misto de dor e alívio. A dor de imaginar o sofrimento da irmã. O alívio de finalmente entender o que aconteceu. Mas Priscila, ela parecia em paz. Com o tempo, começou a se reconectar com a própria história. Reaprendeu a cozinhar, voltou a andar pelas ruas da cidade, visitou o túmulo dos pais, que haviam falecido sem saber o destino dela. Certa manhã, enquanto Felipe preparava café, ela entrou na cozinha e disse calmamente: "Sabe, eu sonhei com a mamãe." Ela sorria para mim e dizia: "Agora está tudo bem." Felipe a abraçou em silêncio. Foi nesse momento que ele percebeu que o verdadeiro reencontro não havia acontecido quando a encontrara no abrigo, mas agora, quando ela finalmente estava reencontrando a si mesma. Nos meses seguintes, Priscila começou a escrever um diário, registrando memórias, emoções e fragmentos do que lembrava. Ela dizia que queria transformar sua dor em força para ajudar outras famílias de desaparecidos. E assim fez. Passou a participar de campanhas e grupos de apoio, contando sua história com coragem e esperança. Em uma entrevista para a TV local, quando lhe perguntaram o que sentia ao olhar para o passado, Priscila respondeu: "Durante anos eu vivi sem saber quem eu era. Hoje, sei que o amor do meu irmão me manteve viva, mesmo sem lembrar. Às vezes, as pessoas desaparecem do mundo, mas nunca do coração de quem as procura." Felipe, ao lado dela, segurou a mão da irmã e sorriu. 15 anos de escuridão finalmente terminavam ali, sob a luz suave de uma tarde em Lavras, onde tudo começou. Curiosidade sobre o caso. Em situações reais de desaparecimento prolongado, há registros de pessoas que desenvolveram amnésia dissociativa, um tipo de bloqueio psicológico causado por traumas extremos. Esse fenômeno faz com que o cérebro apague partes da memória para proteger o indivíduo da dor, algo muito semelhante ao que ocorreu com Priscila na história.